Fala galera, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um SP Lockdown. Hoje com uma convidada super especial que é a Cris Souza, diretora de compliance da empresa BWG, que é especialista em recurso humano, em diversas tecnologias aí para facilitar a vida do empreendedor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa para todos os empreendedores. São as MPs. Então a gente tem MP que favorece salário, que... Peraí, a Cris já entrou. Deixa eu só convidar ela aqui. Vamos lá, Cris. MP que prolonga a data de pagamento, que reduz a jornada. E a Cris é advogada trabalhista, vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela tem dentro da BWG e também sobre quais os direitos, os deveres, né, e as MPs aí que saíram para facilitar a vida do empreendedor e do trabalhador também. Cris, tudo bem? Seja Tudo bom? bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Cris, eu estava falando aqui que a BWG ela é uma empresa que cuida do empreendedor e também do funcionário com tecnologias que facilitam a vida dele, né, em relação a essa parte de recurso humano, né? Você é diretora de compliance. Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que que você faz, o que que a tua área, como é que a tua área cuida aí do empreendedor? Ok. Eu estou no grupo BWG há mais ou menos, um pouco mais de 10 anos e a área de compliance dentro do BWG, o foco dela principal é atuar no preventivo, ou seja, numa consultoria preventiva para nossos clientes e nossos parceiros. Por quê? Porque com isso evita uma série de problemas dentro da empresa. É óbvio que evita perda financeira, custos, né, desnecessários, e também uma série de transtornos junto ao empregado, porque o nosso foco é folha de pagamento, a gente cuida dessa parte de folha de pagamento das empresas, né? Tá? Dentre os nossos business, um deles é essa folha de pagamento. Então, qualquer problema que você tenha, né, nessa relação empregador e empregado, principalmente no que diz respeito ao pagamento, gera uma série de transtornos, gera até às vezes um desentendimento entre eles que pode até terminar numa rescisão contratual. Então, o nosso foco é o preventivo, é evitar antes de acontecer o problema, né? Porque muitas consultorias têm essa situação reativa. Não, nós gostamos de localizar o problema antes dele acontecer para que tudo fique na melhor paz possível entre empregado, empregador e todo mundo. E isso tudo de acordo com a lei, né, Cris? Tudo legalmente, né? Que eu acho que esse é o papel aí da empresa, né? Tá? Regulamentar e não deixar os caras saírem da linha ali, né? Fazer um negócio Exato. totalmente legal. Agora, Cris, vamos lá. A gente está vivendo num estado de calamidade aí, tanto financeiro, né, quanto psicológico, né? As pessoas estão realmente abaladas com tudo que está acontecendo. E, obviamente, esse awareness, né, que está acontecendo tem várias consequências, né? Uma delas é esse terror que o funcionário hoje está passando, né? Ele chega em casa e ele não sabe se ele vai continuar trabalhando, se ele vai continuar recebendo. O cara fica totalmente inseguro, né? E aí, vendo todos esses problemas, o governo tem feito algumas ações aí, tem feito algumas medidas provisórias para tentar acalmar as pessoas e ajudar quem realmente, de fato, está precisando hoje, né? Até a primeira pergunta que eu tinha para você aqui era falando sobre realmente essa questão do regime de calamidade pública que foi feito através de um decreto, né? O Isso. 6/2020. Eu queria entender, assim, como que o governo decreta? O que que precisa acontecer para o governo decretar uma calamidade dessa? E o que que isso implica, assim, na população e nas empresas, enfim? O estado de calamidade está previsto, né? O governo federal ele pode decretar. Isso é uma previsão que tem na Constituição Federal. Existem alguns requisitos, obviamente, é uma série, né? Pode ser um estado de calamidade, às vezes até um estado ele pode decretar um estado de calamidade, como teve, por exemplo, no caso de essas barreiras que acabam destruindo cidades, né? Então, assim, depende Tá, muito. O governo federal, no caso, é óbvio que nesse caso o estado de calamidade ele se deu por uma questão de saúde, né? Então, uma determinação da Organização Mundial da Saúde. Então, esse estado de calamidade foi até, de certa forma, imposto, né? A gente tinha, não restava tá, outro tipo de decretar o estado de calamidade. Por quê? Porque foi uma ordem mundial, né?
todos os países estavam decretando esse estado de calamidade, cada um dentro da sua legislação específica, né? Alguns com situações jurídicas bem semelhantes. Ele é uma determinação, na verdade, que o governo federal teve que acatar, não teve outra alternativa, é uma previsão constitucional e em razão da própria determinação da Organização Mundial da Saúde, por ser uma questão mundial, né? Então, por isso que o governo pôde decretar esse estado de calamidade. E isso é uma medida preventiva, né? Isso é para que as coisas não piorem, né? Para que a situação não se agrave, né? O que acontece? Durante o estado de calamidade, algumas regras, de certa forma, elas podem ser quebradas, digamos assim. Algumas formalidades legais, elas podem ser puladas, de certa forma. É daí que vem o estado de calamidade. Então, o governo, por exemplo, se a gente for analisar, alterar, reduzir valor de registro e carteira é constitucionalmente proibido. Não pode. Tá. Então, o que acontece? Mas mediante o estado de calamidade, ele pode fazer algumas alterações quebrando essas formalidades que são necessárias. Então, o estado de calamidade, na verdade, é mais em relação a isso, para que os estados e governos eles possam tomar medidas que, se fosse num estado normal, numa condição normal, teria um trâmite extremamente longo e demorado. Então, o estado de calamidade, em razão da emergência, da urgência, ele pode quebrar certas formalidades. Então, num momento como esse, podem ser criadas leis ou medidas que sejam, sejam totalmente, passem por cima totalmente da Constituição, inclusive. Que foi, por exemplo, exatamente, o caso da redução salarial é uma delas. Isso é vetado pela Constituição Federal, não pode acontecer, pode ser em casos extremamente específicos, e esse caso. Tanto é que a possibilidade só vai durar durante o estado de calamidade. Assim que cessar o estado de calamidade, volta tudo à sua condição anterior. Agora, a gente só espera que os nossos governantes, nossos queridos e amados governantes, cumpram o seu papel, né, Cris? E façam dessas condições favoráveis aí coisas boas para a população, né? Até o Paiva comentou aqui que uma das ações que foram tomadas foram em relação às compras sem licitação, né? Imagina a bagunça que pode acontecer caso algum político corrupto aí queira então, ganhar um dinheirinho, né? Se a gente for analisar a compra de insumos hospitalares, das máscaras, dos equipamentos, tudo isso foi quebrado, sem licitação, sem concorrência pública, sem nada. Exatamente em razão do estado de calamidade. Então, uma dessas formalidades é isso. Aí é quebrado para quê? Para que agilize esse processo. Mas como você muito bem mencionou, a gente sabe muito bem que os nossos governantes, nossos políticos, aí, eles não são muito afeitos a... Né? Então, eu não duvido que pudesse acontecer realmente aí um desvio, né? Apropriação indevida. Né? Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Agora, Cris, olhando pelo lado bom de tudo isso, né? Essas medidas elas vão servir para ajudar muita gente, né? Então, vamos começar a entrar falando um pouquinho sobre esses benefícios que foram criados. Com que base que foi criado isso? Assim, existe um conselho dentro do Ministério Público ou enfim, eu não sei que órgão que libera ou que cria esse tipo de MP, mas com que critério que isso é criado? Assim, há uma necessidade, então a gente, enfim... Isso. Nas condições atuais, vamos falar do estado de calamidade pública, o que acontece? A equipe econômica, né, ela se reuniu e tentou, provavelmente por pressão da população, da sociedade, dos próprios empresários, né, então a equipe econômica, eu acho que ela pensou assim, bom, o que a gente pode fazer para tentar garantir um pouco a renda, o emprego, porque senão, realmente, numa situação de que você entra no desespero, você fala, bom, para eu não quebrar, então eu vou demitir um monte de gente, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, sem o mínimo de, às vezes, lógica, né? Às vezes, a gente esperava, obviamente, que, de repente, pudesse encerrar isso no final de março, não aconteceu, agora, no final de abril, não vai acontecer, vai ser postergado um pouquinho mais. Então, assim, essas medidas, a equipe econômica com certeza se reuniu, e também acredito que com empresários e tudo mais, e aí chegou-se num denominador lá entre eles, quais seriam as possíveis medidas capazes de ajudar um pouco. Tanto é que essas medidas, se você analisar, Daniel, elas eram acontecendo de uma forma progressiva. Então, por exemplo, se a gente falar da medida 927,
a medida provisória 927, ela foi a primeira, assim, o governo dá as ideias, vai na mídia e fala, ó, a medida econômica vai ser essa e aquela. Aí as empresas já ficaram empolvorosas, já queriam sair fazendo. Só que a gente precisa dessa formalidade, que é o quê? O certo seria um projeto de lei, ela entrar para votação, virar lei e tudo mais. Só que isso é demorado. Então, ele faz através de medida provisória. Por quê? Porque a medida provisória ela tem eficácia imediata. A partir do momento que ela foi publicada no Diário Oficial, ela já passa a valer. Então, tem uma... então, por isso que da urgência, em razão da urgência. Então, o que acontece? Uma vez que a equipe definiu quais seriam as regras, o legislativo vai, ou a própria equipe econômica desenha isso, transforma em projeto de lei e vai para votação. E aí ela vira uma medida provisória para que tenha eficácia imediata, para que possa já, a partir da votação, já possa, da aprovação, da publicação, aliás, já possa passar a valer. Então, a primeira medida, por exemplo, por que eu falei que elas são progressivas, na verdade? A primeira medida 927, a medida provisória 927 de 2020, o intuito dela foi o quê? De imediato, em razão da medida de isolamento determinada, foi o quê? Vamos formalizar o home office, vamos liberar o home office para todas as empresas, para que elas possam colocar seus profissionais de imediato em home. Por quê? Porque a intenção é exatamente evitar... contaminação e a circulação de pessoas. Exatamente. Então, o que foi? Ela pegou o home office, que tem características próprias, tem regras que têm que ser seguidas. Então, eu tenho que comunicar ao empregado com um mínimo de 15 dias de antecedência. Eu tenho que formalizar um aditivo antes de efetivamente entrar. Ele tem que concordar. Então, com a medida provisória, o que ela fez, por exemplo? Ela pegou o home office e falou, olha, você pode em 48 horas, o empregador pode em 48 horas avisar o empregado que ele vai entrar em home, não vou formalizar nada, eu tenho 30 dias para formalizar as regras, eu tenho 30 dias para formalizar regras de quem vai custear equipamento, internet e tudo mais, mas de imediato você já está em home, né? Tipo, eu avisei 48 dias, já está valendo. Por quê? Exatamente para evitar que tenha essa demora, tem que esperar 15 dias, enquanto isso a pessoa vai ficar indo e vindo para trabalhar, né? Que foi o nosso caso lá. Fizemos uma reunião na segunda, na terça-feira já começou todo mundo home office. Você lembra que o César falou ontem, foi em menos de uma semana. Né, cara? Foi muito rápida. Exatamente. Mas por quê? Porque a medida provisória, ela te resguarda algumas coisas, tira certas formalidades, reduz prazos, né? Para poder facilitar esse processo. Então, como a gente estava falando da 927, eu vou falar dos principais pontos delas, Legal. porque algumas são muito extensas. Então, essa do home office que eu te falei, que quebrou algumas formalidades, período de pré-aviso e tudo mais, eu posso formalizar o aditivo posteriormente. Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, só posso fazer através de assinatura digital ou um ok por e-mail, por meio eletrônico, porque eu não posso pedir para que o profissional vá na empresa para me assinar o aditivo. Entendi. Exatamente. Então, essas coisas é que são quebradas, essas formalidades. Legal. Outra ação que essa medida trouxe foi você poder antecipar as férias dos profissionais. Então, evitando o quê? Exatamente para que não ocorresse desligamento. Então, eu coloco os profissionais de férias, eu posso antecipar as férias dele, mesmo que ele não tenha ainda terminado, né? O período de um ano. Positivo, exatamente, porque ele tem que trabalhar 12 meses para poder iniciar o período concessivo dele. Mesmo que ele pode ter 2 meses de empresa, eu posso dar as férias para ele. Então, a medida provisória quebrou uma regra específica da lei, da CLT. E isso a maioria das grandes empresas estão fazendo, né? A maioria das indústrias aí, os caras... Isso. Porque tem antecipação das férias individuais e ainda com a postergação do pagamento desse 1/3. Então, 1/3 que eu sou obrigada a pagar aos empregados quando eles saem de férias, eu posso pagar até a época do abono natalino, que é o 13º. Então, Legal. postergou. Aí, o que eu estou fazendo? Você vê, são uma medida só que dois lados. Ataca o fluxo de caixa da empresa e a manutenção do emprego do profissional. Então, são visando esses dois pontos. E teve também o quê? As férias coletivas. As férias, eu posso dar férias coletivas para a minha empresa inteira, para um setor inteiro, para uma área. Também quebrando certas formalidades. Eu não preciso nem Ministério do Trabalho, nem sindicato. Eu coloco de férias coletivas e vamos embora, está valendo. Então, essa medida provisória, 927, ela focou basicamente no home office, na antecipação de férias, nas férias coletivas e na questão da postergação também do pagamento do FGTS. O que acontece? As empresas têm que bancar mensalmente o FGTS dos seus empregados.
né? Que é 8% sobre o valor lá do salário dele. Então, o que acontece? Essa medida veio e falou assim, olha, você pode pagar o FGTS de março, abril e maio, lá em junho, julho, você vai começar a pagar a partir de julho só. Ainda vai pagar parcelado em 6 vezes. Então, é uma medida visando o quê? O fluxo de caixa da empresa, né? Uma ação que visa manter o fluxo de caixa da empresa. Então, Então eu não, dessa medida eu posso, eu não preciso reter o fundo de garantia dos funcionários agora. Eu posso começar a reter a partir a de partir de julho. julho. Você vai começar a pagar esses 3 meses a partir de julho e ainda parcelado em 6 vezes. Legal, cara, sensacional. Eu tô acompanhando aqui, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Vamos supor, a empresa o funcionário que já entrou de férias, ele, teoricamente, ele não tem férias para cumprir. Ele pode mesmo assim, sei lá, ter um segundo período de férias? Uma das especificações dela foi exatamente isso. Você pode conceder, antecipar férias para o profissional, mesmo que ele não tenha ainda fechado o período aquisitivo. Então, por exemplo, o estado de calamidade começou em março. Vamos supor que em fevereiro ele tenha retornado de férias. Se eu quiser colocar ele em março, eu posso colocar. Se eu quiser colocar ele em abril, antecipar as férias dela, porque eu já estou antecipando as férias do próximo ano. Já posso antecipar. Não tem problema. Tá. Aí a parte do 1/3, ele funciona. Até o 13º, até o dia 20 de dezembro, para efetuar o pagamento. Tá. Aí aqui também tem que essa MP ela traz a questão de antecipação de feriados e de banco de horas também, né? Como que funciona nesse caso? É basicamente isso. Ou eu posso pegar feriado do ano e trazer ele para cá e já colocar o meu profissional e falar, olha, eu vou colocar, por exemplo, porque ao todo tenhamos 6 feriados no ano. Eu posso antecipar esses 6 e colocar o profissional em descanso já antecipando esses 6 feriados. E aí, quando surgir o feriado, ele vai trabalhar Ele vai ter que trabalhar. Na época do feriado mesmo, ele vai trabalhar normal, E sim. aí e a questão de pagamento, o cara não vai precisar pagar. Não vai pagar em dobro, porque não vai estar trabalhando no feriado, porque houve essa antecipação do feriado. Por causa da medida provisória, porque se fosse uma ação normal e ele trabalhasse no feriado, ele receberia o dobro. E você falou que não precisa colocar isso no sindicato, né? Quem que regulamenta? Pode ser um acordo entre a empresa e o funcionário. Isso. Então, de certa forma, essa medida 927, ela trouxe uma flexibilização Tá. desse contrato entre empregado e empregador. Lógico, obedecendo algumas regras. Não é por causa disso que você pode colocar o que você quiser no contrato. Então, você tem que obedecer as regras. Então, dentro da medida 927, os principais pontos foram esses. Né? E assim... Desculpa, pode falar. continuar. Não, por isso que eu falo que ela é progressiva. Ela começou com uma coisa leve, aí ela foi indo para uma parte mais radical, que seria a redução de salário e suspensão do contrato de trabalho. Elas foram vindo gradativamente, né? Tá. Para as pequenas e médias empresas aí, que às vezes não tem um setor jurídico para regulamentar e fazer isso, o ideal seria contratar um advogado para fazer um contrato como esse, Cris? Ou já existe algum modelo disponível? Como é que é isso? Se ela não for cliente do PWG, provavelmente ela vai ter que contratar um advogado. Cliente do PWG, ela não vai precisar, porque nós prestamos essa consultoria. Então, vocês assim, fazem contrato? A gente faz intermediação no sindicato se tiver necessidade, a gente faz tudo isso. Né? Mas, assim, o ideal é porque, assim, as medidas provisórias, o que acontece com elas também, né? Normalmente já é assim, a nossa lei, né? O nosso legislativo, quando ele escreve as nossas leis, eles já são bem atrasados, né? Então, eu brinco muito com a minha assistente lá, que eu falo assim, a gente tem que ter bola de cristal para tentar adivinhar o que eles estavam querendo dizer. Porque muitas vezes, tanto a lei quanto a própria medida provisória, principalmente nesses casos, elas não tratam especificamente de elas não amarram todas as pontas, elas deixam várias pontas soltas. E aí começam as dúvidas das empresas, né? Dos gestores de RH, dos sócios. Poxa, mas eu posso fazer isso? Mas e se o profissional estiver fazendo, eu posso demitir durante as férias? Entendeu? Aí começa, porque a medida provisória, ela larga, ela solta lá alguma coisa, só que ela não amarra todas as arestas, né? Então, tem muita coisa que a gente vai discutindo depois da edição, depois da publicação da medida, a gente vai estudando, a gente busca informação aqui, liga no sindicato, vê como é que pode fazer, qual é o entendimento deles. A gente divide com outros advogados que nos é ansioso, então eu divido muito as coisas com o pessoal
do escritório, para a gente chegar no consenso, porque Legal. muitas vezes elas não definem. Peraí, Cris, que cortou. Alô, Cris, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Alô, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Cris, acontece isso de vez em quando, tá? Vou pedir para você sair da live. Vou pedir para você sair da live e entrar de novo. Acontece. O pessoal aí que está aí continua me ouvindo ou não? Alô, pessoal, dá um sinalzinho aí. O meu também está sem áudio ou só o da Cris? Alô? Nada? Vamos lá. Peraí. Cris, eu vou pedir para você sair e entrar de novo, por favor. Sai e entra de novo. Peraí. Vamos lá, deixa eu escrever aqui para ela, que ela não está conseguindo sair. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a... Peraí, gente, que a gente está sofrendo um problema técnico aqui, mas a gente vai... O papo está super legal. Quem tiver aí, mantenha aí, porque tem muita coisa legal para a gente falar. A gente falou de uma MP, que é uma medida aí que o governo disponibilizou, de diversas outras que a gente vai falar daqui a pouco. E vamos lá, Cris. Volta aí, cadê você? Cadê a Cris? Bom, enquanto a Cris não volta, eu vou repassar aqui as medidas aqui da MP 927. Ela impõe a questão do home office, então você consegue trabalhar de casa, antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, a questão de banco de horas e o deferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, são várias medidas aí que o empreendedor pode usar para se beneficiar aí e se ajudar nessa crise. Cris, você voltou? Cadê a Cris? Vamos lá, Cris. Vamos lá que você consegue. Preciso que você aperte aí para participar da live para você voltar aqui, Cris. Vamos lá. Eita, nós. Esse Instagram tá uma coisa séria. Eu acho que deve estar todo mundo em live. Hoje está tendo show de sertanejo, pessoal? Deve estar, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos conseguir. Cris, sai e entra de novo, por favor. Não chegou aqui a tua solicitação para participar da live aqui, Cris. Por favor, entra de novo aí que a gente vai conseguir. Cadê você? Vamos lá, Cris. Cris, cadê você? É bom que enquanto vocês estão aí, vocês podem convidar outras pessoas. Tem uma setinha aí embaixo. Essa setinha você vai conseguir convidar as pessoas para participarem da live aí, pessoas que possam se interessar pelo assunto, tá? Então, vamos lá, acho que agora a Cris vai voltar. Aê, Cris! Agora voltamos. Voltou. Eu saí 2 vezes e voltei, mas mesmo assim você não estava recebendo a solicitação. Vamos lá. O Instagram ele tá dando uma bugada aí, mas a gente é resiliente e a gente não desiste. Parece que hoje tem show de sertanejo, sim. Acho que é por isso que tá dando. Tem. Mas a galera que gosta de empreendedorismo, que trabalha pra caramba, não tá no show, não. Tá estudando quais as melhores formas de se resolver os problemas aí que a gente tem vivido, né? Isso aí, vamos lá. Bom, Cris, vamos lá. Existem várias outras coisas, né? Agora surgiu uma dúvida aqui que é a seguinte. É da
Daniel Gomes, né? Ele pergunta se ele pode fracionar a férias em 3 vezes, receber junto com o 10º de dezembro. Eu não entendi exatamente, você entendeu? Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, porque a própria CLT, ela autoriza o fracionamento das férias em 3 períodos, certo? Tá, Agora, quando você vai antecipar, é uma das pontas soltas que eu falei para você da medida provisória. Quando ela fala que você pode antecipar, ela não fala quantas vezes você pode antecipar essas férias. Então, por exemplo, vamos tá, supor que eu estivesse imaginando que esse estado de calamidade fosse cessar no final de março. Então, eu antecipei as férias para o profissional, ele saiu por 20 dias. Chega final de março, não cessou. Poxa, eu vou precisar colocar esse profissional de novo de férias. Então, o que eu faço? Eu vou lá e dou outras férias para ele, antecipo novamente, porque ele tem 30 dias, né? Por lei, ele tem 30 dias de direito às férias. Então, eu antecipei 10. Vamos supor que eu antecipei só 15. Poxa, o estado de tá, calamidade postergou. Então, eu vou dar mais 10 dias de férias para ele. Dei mais 10 dias de férias. Perfeito. Aí eu pego o estado de calamidade, não cessou, continuou. Ele, por lei, ele tem mais 5 dias de férias. Eu dei 15, dei 10, ele tem mais 5 dias de férias. Então, eu posso dar mais 5 dias de férias para ele? Eu entendo que sim. Apesar de que a medida provisória, ela não trouxe isso especificamente. Isso é uma ponta solta. Ela não fala nem que sim, nem que tá. não. Mas qual que é a nossa orientação? Que eu falo que entra o consultivo, essa parte muito conservadora que a gente atua. Já que a CLT autoriza o fracionamento em 3 períodos, e você vai fracionar em mais vezes, então respeite o que já está na CLT. O que é a CLT? Eu posso fracionar, sendo que um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais 5 dias. Então, perfeito, eu fraciono, mas eu sigo a regra da CLT também, uma vez que a medida provisória deixou isso meio solto. Então, em tese, poderia fracionar também. Tá. E nesses casos da medida ela ser solta, como é que funciona? Qual caminho seguir, né? Eu sei que uma pergunta que não tem como dar 100% de certeza do que fazer, mas o que vocês costumam fazer num caso desse? Consultar um sindicato ou seguir por algum caminho que é mais óbvio? Como é que é É, isso? nós ali, a gente dá tiro para tudo quanto é lado. Então, a gente vai acionar o sindicato, porque assim, quando a gente vai dar a resposta para a empresa, para o nosso cliente, a gente quer estar o mais seguro possível, né? A gente sabe que o direito ele não é exato. Se tem uma coisa que ele não é exato, né? É o que eu brinco sempre. Se você colocar um tema, 10 advogados, você vai encontrar 11 opiniões distintas sobre aquele tema, né? Interpretações e entendimentos. Então, o que a gente faz? A gente se cerca de uma série de situações. A gente entra em contato com o sindicato para entender qual que é o posicionamento do sindicato frente àquela situação. A gente avisa, outros escritórios parceiros, como eu te falei, eu tenho o apoio do escritório terceirizado ali, que me dá todo o suporte também. Então, a gente discute muito, né, no bom sentido, os entendimentos. A gente busca análise em Receita Federal, em IOB, a gente procura outras fontes também para a gente formalizar ali um entendimento que seja o mais possível seguro para a empresa, né? Evitando aí o risco. Então, com o MP, a gente faz a mesma coisa, seja num momento normal, ou seja nesse momento que a gente está enfrentando, a gente tenta se cercar do máximo possível de de todas as possibilidades. Então, olha, aqui tem um entendimento favorável, mas tem 90% entende que sim, 10% entende. Por quê? Porque a gente olha muito o posicionamento do judiciário frente às situações, como é que o judiciário tem se comportado frente àquela situação. Por quê? Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o entendimento do judiciário. O judiciário segue o que está escrito na lei. Né? Então, a gente cerca aí de N possibilidades antes de dar um retorno para o cliente efetivo. Legal, Cris. Agora, sim, uma outra dúvida que é a seguinte: o governo deu várias MPs aí, favorecendo várias frentes, né? Essas MPs, elas são cumulativas? Eu posso fazer uso de todas elas ao mesmo tempo? Ou Algumas, existe um... algumas sim, outras não. Então, por exemplo, quando a gente fala de antecipação de férias, se eu tiver dado, por exemplo, antecipação de férias, que é a medida 927. Mas agora pegar ele, eu dei as férias, ele está, né? Antecipei as férias dele, conforme a medida provisória, e agora quero reduzir o salário dele. Eu posso? Não.
Então, por exemplo, as regras da medida 927 com as regras da medida 936, algumas não são compatíveis. Quando é que você pode usar em conjunto? Por exemplo, eu faço a redução salarial, mas uso que 936, mas uso o quê? Eu posso jogar o pagamento do FGTS lá para frente, que está na medida 927. Então, algumas coisas você pode acumular e outras, né? Alguns itens você vai poder usar em conjunto e outros não vai poder, certo? Tá, cara, é bem confuso, né? Porque se a gente for. Não existe, como não existe uma regulamentação exata, fica margem para vários tipos de erro. Porque eu já ouvi alguns amigos comentando, inclusive, que vai antecipar feriado, vai antecipar férias, vai diminuir a carga, vai diminuir salário, então não pode fazer tudo isso, né? Não pode. Então, por isso que eu falo, exatamente, se você não fala, os empresários ficam malucos, né? Ele fala, não, eu vou usar tudo ao mesmo tempo e agora. Só que não necessariamente. Por exemplo, redução de impostos, as medidas provisórias que postergou o pagamento de INSS da parte empresa, você pode usar o parcelamento do FGTS, você pode usar uma série de ações de MPs em conjunto e algumas ações voltadas para o empregado também. Então, assim, eu posso reduzir o salário dele e demitir? Não, você pode fazer uma coisa, você faz a outra. Eu posso antecipar as férias dele e reduzir o salário e suspender o contrato? Não, não pode. Então, é isso que eu falo, Daniel. Se tem uma coisa que não é objetiva, é a nossa lei. Quem dirá uma MP editada da noite para o dia, elas foram publicadas tudo na madrugada, sem uma análise, né? Sem um crivo, um double check, digamos assim, elas foram sendo soltas, né? Então, tem muita ponta solta, por isso que é interessante você ter uma consultoria por trás, alguém aí que te apoie, né? Que entenda essa maluquice toda aí, que é o direito, né? Que legal. Ó, agora você falou sobre postergação de pagamento de imposto, que é uma coisa que interessa para todo mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem muita gente aí que sonha com isso, sonha em não ter que pagar imposto, porque imposto no Brasil é uma coisa que deixa a gente triste, chateado. Exato. E a gente tem a portaria 139 e a 150, que trata da prorrogação do pagamento dos tributos, né? Explica para a gente um pouquinho como é que funciona isso na prática. Primeiro saiu a portaria 139, que ela estabeleceu que as empresas poderiam postergar o pagamento do INSS da parte empresa, perdão. Então, eu tenho que lá, eu sou obrigada, eu empresa, escolher, tem tanto desconto do INSS da parte do empregado quanto da parte da empresa. E essa medida, essa portaria 39, ela veio e postergou. Ela falou, olha, o que você pagaria, por exemplo, em março e abril, você vai pagar lá em agosto e outubro. Jogou lá para frente. Aí a 150 veio e ela só acrescentou mais uma leva que tinha ficado de fora, digamos assim, uma gama de empresas que tinham ficado de fora, que quais eram? As empresas que estavam na desoneração da folha de pagamento. A desoneração foi uma medida que saiu atrás, no governo Dilma, já há muitos anos atrás, onde a empresa ela opta por pagar o INSS da parte empresa, não sobre a folha, calculado sobre a folha de pagamento, e sim pelo faturamento, pela receita bruta dela, pelo faturamento dela. Então, essas empresas tinham ficado de fora dessa postergação desse pagamento do INSS. Aí, nas 150, elas entraram também. Elas pegaram e falaram, não, então tá todo mundo. Então, todas as empresas, independente do regime, independente da opção que elas fizeram lá atrás, de forma elas pagariam o INSS, elas podem postergar 2 meses, lá para agosto e outubro. Inclusive makers. Sim, é que a MEI, na verdade, ela já tem um percentual de imposto fechado, né? Ela não está sujeita às mesmas regras das empresas normais de lucro real, lucro presumido e tudo mais. Então, ela já tem lá um valorzinho bem pequenininho que ela paga. Então, não atinge R$50 reais, né, por mês, eu acho. Então, já é reduzido. A gente tem nessas portarias também a questão da prorrogação de PIS e COFINS, né, para quem trabalha aí com indústria, com alimentos principalmente, né, que tem bastante incidência de PIS e COFINS. Isso funciona da mesma forma, você tem uma carência aí para poder pagar isso. Isso, é que na verdade essa questão aí do PIS e COFINS, ela está meio controversa ainda, então assim, você precisaria, na verdade, entrar com uma medida judicial para poder fazer essa prorrogação desse pagamento. É possível? É possível. Então isso já não é automático, isso aí é através de um trâmite um pouco mais... Tá. Está em discussão, mas ainda não... Aí tem briga, tem
pode, não pode, quanto que vai diminuir no caixa, né? Quanto que menos vai entrar para o ainda, mas entende-se que se você entrar com uma medida judicial, você consiga aí postergar esse pagamento também. É possível. Alô, Cris? Tá me ouvindo? Caiu de novo, Cris. Sai e entra de novo, por favor. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Deixa eu escrever. Aí, isso aí, já entendeu. Cara, isso é muito interessante, né? Tem muita coisa legal e é engraçado que, segundo as pesquisas que a gente tem visto, pouca gente, muito pouca gente sabe, assim, quase 70% dos empreendedores não sabem desse tipo de benefício aí, cara. Então, se você conhece alguém que tem empresa aí, pode ser que esse cara não saiba como é que funciona aí essas leis. Então, manda essa live para eles, vamos compartilhar essas informações aí, porque essas informações, essa live vai ficar salva aqui por 24 horas, mas se o cara puder acompanhar aqui, pode fazer pergunta. Para quem não sabe, aqui embaixo tem um quadradinho com ponto de interrogação. Pode mandar pergunta aí, tá, pessoal? Para a gente sanar todas as dúvidas aí. Cris, voltou? Voltei. Eu acho, Daniel, Boa! tá me ouvindo bem? Então vamos lá. Tô Eu te acho ouvindo. importante a gente falar da 936, que ela é uma das que mais tem gerado aí situações. Eu fico preocupada com o tempo, mas eu acho que a 936 ela é muito Tá, eu importante só para a vamos. gente falar. Tem só uma perguntinha aqui da Mônica. Vamos só responder essa pergunta, a gente já entra nela, porque a 936 realmente tem muita coisa. Sendo permitido pagar um terço de férias junto com o 13º, como fica a questão da dobra de férias? Exemplo, venceria o período? Eu não entendi exatamente a pergunta da Mônica. Assim, o que ela está querendo dizer? O que tem a ver eu pagar um terço de férias junto com o 13º? O problema não é, uma vez que se a lei está permitindo eu fazer esse pagamento, não tem dobra. Não Tá. sei se foi isso que ela quis dizer. Provavelmente Se a isso. lei permite, não tem dobra. Se a lei me permitiu, postergamento, não há que se falar em pagamento em atraso, certo? Independente do período que ele tiver. Não há que se falar, porque senão teria que vir uma ressalva na lei falando para os pagamentos estourar, né? Ou seja, para tiver para vencer, tem que ser pago. Não, ela avisou. Então, o pagamento de um terço pago lá em dezembro. Então, eu entendo que não tem dobra. Legal. E aí, qualquer coisa, ela pode se amparar aí nessa medida provisória aí como uma forma de se defender, né? Bom, Cris, agora a tão esperada MP 936, né? Que isso é uma bíblia, né? Nossa Senhora. E assim, é Isso. engraçado que é legal você conversar com a gente porque tem tanta controvérsia nessas MPs, né? Gente falando que é isso, Tem. gente falando que é aquilo, e a gente nunca sabe o que é a verdade, né? Então, vamos lá, Cris. 936. Explica um pouquinho, para quem não sabe, a Para mal. MP que trabalha com a flexibilização do contrato de trabalho. Então, Cris, toda sua. Pera aí, Cris, falhou. Não, calma, falhou. Não tô te ouvindo. Sai e entra de novo, sai. Pergunta polêmica, é por isso que não está funcionando. Vocês estão vendo, né? Perguntas polêmicas. Vocês lembram daquele meme lá? Pois é. Cris, voltou? Vamos ver se ela retorna aí. Para a gente falar da MP 936, que é a MP que trabalha com a flexibilização dos contratos de trabalho. É uma MP que está dando muito o que falar aí, porque as pessoas, realmente, os empreendedores, eles muitas vezes não sabem o que fazer, como fazer, então fica uma coisa bem controvérsia, né? Mas, no geral, é assim, a gente pode negociar os contratos de trabalho, enfim, para favorecer um pouquinho os dois lados e evitar o desemprego, né? Vamos lá, Cris, voltou? Vamos lá, Cris, vai que você consegue. Voltamos. Aí, show. Ô, Cris, você mora na roça? Sua internet aí é de... E
pior é que não, meu sinal aqui é maravilhoso, só tenho eu em casa, só eu usando equipamento, mas eu acho que realmente hoje deve estar sexta-feira, Ah, esse show da é. Donça, sei lá, A tá dando gente ruim. entrevistou, a gente entrevistou uma moça que ela morava num sítio. Por isso que eu tô brincando com você de roça. Que ela caiu umas 10 vezes em uma hora. Não, Mas foi legal. pior é que eu moro Tô aqui, brincando. nem no... Ah, Vamos lá, Cris. Então, 936, explica pra gente aí esse bicho de sete cabeças e como que isso pode ajudar o empreendedor aí. então vamos lá. O que que é essa tão esperada medida 936? É a que fala da redução salarial, da possibilidade do empregador reduzir o salário do empregado. Ele pode tanto reduzir ou suspender o contrato de trabalho. Então vamos falar primeiro da redução. Quais são essas possibilidades de redução? Obviamente que não ia ser fácil, ele criou de salário, né? Então, por exemplo, eu vou tentar dar uma resumida. Ele permitiu que o empregador reduza o salário do profissional no percentual de 25%, 50% ou 70%. E Tá, dessa mesma base de redução, o governo subsidiará o mesmo percentual em cima da parcela do seguro-desemprego que esse profissional teria direito se ele fosse mandado embora. Então, se eu reduzir 25%, o governo vai me pagar 25% da parcela que eu teria direito de seguro-desemprego, certo? Então, é assim que funciona essa matéria. tá. Vamos só dar um exemplo mais prático, Cris. Vamos supor, eu ganho R$ 1.000. Como é que funciona nessa matemática aí? Vamos Então, supor, um assim, funcionário que ganha R$ 1.000. certo. Se ele ganha R$ 1.000, quer dizer, na verdade, ele não poderia ter, esse profissional de R$ 1.000 não poderia. Peraí, Cris, que eu acho que você caiu de Eu tô te novo. Não, tô te Peraí que tá dando ouvindo. uma falhada. Voltou, voltou. Agora sim. Eu tô Vamos lá. ouvindo O bem. profissional que ganha R$ 1.000. Então, eu tenho que garantir para esse profissional, no mínimo, R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo. Tá, Então, nessa redução, eu não posso abaixar menos que o salário mínimo. Isso eu tenho que tá. garantir para Legal. ele, Isso já é um ponto importante. certo? Então, vamos supor que eu pague, esse profissional ele tenha R$ 2.000 de registro e eu vou reduzir 50% do valor desse profissional. Ele vai receber, ele não poderia 50% porque ele ficaria com 1.000. Então, eu vou reduzir 25% dele. Tá. Ele vai receber 1.000, faz a conta aí, mil e Daniel, quinhentos. R$ 1.500. Ótimo, eu Isso. sou de humano. R$ 1.500. Ele teve a redução de 25%. O governo vai chegar e vai falar assim, bom, R$ 2.000. Ele tem R$ 2.000 de salário. Qual que seria a parcela do seguro-desemprego dele? Então, vamos supor que se fosse 1.555 a parcela do seguro-desemprego dele, que tem faixas ali do seguro-desemprego. Então, ele vai pagar 25% desses 1.565. Entendeu? Então, eu Tá. reduzo 25% do salário dele, aí o governo vem e fala assim: bom, a empresa reduziu 25%. Esse profissional que ganha R$ 2.000, ele teria direito, vamos supor, de seguro-desemprego a R$ 1.500 de seguro-desemprego. Tá. Eu vou pagar 25% desses 1.500. Aí soma, a empresa pagou mais o que o governo vai bancar para ele. Então, Tá. acontece, no mesmo percentual que eu reduzi, eu vou ter de subsídio do governo em cima do valor da parcela do seguro-desemprego, certo? Então, assim, vai haver Tá. uma perda profissional? Vai haver uma perda para o profissional, sem dúvida nenhuma. Mas já Mas, ajuda o empreendedor, já ajuda a empresa e. isso. Por quê? Porque o empregador, quando ele reduz, ele vai reduzir esse custo, ele reduz os encargos também sobre a folha, que os encargos são Claro, muito claro. fala, né? Isso dá um fôlego exatamente que é o quê? Visando o fluxo de caixa do empregador e também a manutenção do emprego, porque a visão tem que ser essa, né? Eu sei que ninguém gosta de mexer, obviamente, mas a visão é essa. Eu prefiro ter 25% a menos do que não ter nada, né? Claro. Então, porque é óbvio que ao reduzir 25%, como vem o subsídio do governo, então você não vai perder 25%, você vai perder menos, né? Sim, Então, sim, sim, aí sim. certo? Então, essa matemática que tem que ser feita. E aí existem esses percentuais, 25, 50 ou 70. Eu posso até reduzir, por exemplo, 30, se eu quiser. Eu, empregador, posso reduzir 30? Posso. Só que aí qual que é o problema? O governo só vai pagar 25%. Entendeu? Entendi, Dependendo. entendi. Ele não. Você reduziu 30, ele paga 30. Não, o governo paga 25
mínimo, 50, 70 em cima do seguro-desemprego. E aí, Daniel, existem faixas de salário. Tá. Porque, dependendo da faixa, eu tenho que ter acordo coletivo ou não com o sindicato da categoria. Em que faixas, até que faixa que precisa e até que faixa que não, que está liberado? Tem como salário abaixo de 3.135, que são 3 salários mínimos, então quem ganha menos de 3.135 ou mais de 12.202, que é o equivalente a 2 tetos da Previdência Social, essa faixa, menos de 3.000 e mais de 12.200, não precisa de acordo coletivo. Pode ser tudo por acordo individual, ou seja, entre empregado e empregador. Inclusive, fazendo uma parte, saiu agora a decisão do STF, saiu agora no finalzinho da tarde, porque tinha o Lewandowski, lá, o ministro Lewandowski, ele tinha mexido. Ele tinha falado o quê? Que mesmo o acordo individual nessa situação precisava do aval do sindicato. Agora não precisa mais. Agora não precisa mais. Caiu definitivamente, o Lewandowski perdeu, então acordo individual. Então, ou seja, volta a funcionar exatamente a MP como ela foi publicada. Então, quem ganha abaixo de 3.035 e acima de 12 pode ser por acordo individual. Que faixa que eu vou precisar de acordo coletivo com o sindicato? Quem ganha entre 3.135 e 12.000. E eu, empresa, vou reduzir 50% para mais. Se eu ainda for reduzir 25% nessa faixa, eu não preciso. Mas se eu for reduzir nessa faixa dos 3 aos 12, se eu for reduzir 50% até 70%, aí eu preciso de acordo coletivo com o sindicato da guia. Perfeito. Então tá bem mais simples, né? Tá bem mais fácil de fazer, né? Agora, com certeza a gente já esperava isso, várias perguntas, né? Isso daí é do salário e da jornada. E assim, você pode reduzir o salário se não reduziu a jornada de trabalho? Não. Como é que é? A redução é jornada e salário. Então você reduz jornalmente o salário, e vice-versa. Reduz o salário, na verdade, tudo que você reduzir, você tem que reduzir salário e jornada, né? Que é para ficar compatível. Então a redução é Peraí, Cris, jornada voltou. E de salário. Aí, fala. Caiu de novo? Desculpa, deu uma cortada aqui. Você pode repetir? Opa, Cris saiu de novo. Vamos lá, Cris, vamos lá que você vai voltar, porque esse assunto está bem polêmico. Então, assim, para quem perguntou aí, se você reduzir o salário em 25%, você tem que reduzir a jornada também em 25%. Não dá para você reduzir 50% do salário da pessoa e manter ela trabalhando a mesma coisa, tá? Então, isso é bem importante, porque muita gente aí acha que também pode virar praticamente uma escravidão, né? Não pode. Então, é uma medida aí para justamente ajudar os dois, né? Sem ninguém... Oi, Cris, voltou? Voltei. Boa! Então, vamos lá. Ó. Tem várias perguntas aqui. Você já respondeu sobre a questão de reduzir jornada e reduzir trabalho. A gente tem aqui, ó, qual período que eu posso manter este acordo de redução? O acordo de redução ele é no máximo por 3 meses. É por máximo 3 meses. Agora, pode ser que eventualmente essa medida venha a ser prorrogada, alguma coisa assim, mas hoje só pode vigorar por 3 meses. Aqui a Lia perguntou se o acordo individual tem um prazo. Eu não sei se é um prazo para entrar com isso ou se é o prazo de validade, que é o que você já acabou de responder. Mas de qualquer forma. O acordo individual, você firma o acordo individual e ele já está valendo. A partir do momento que as partes assinaram, já está valendo o acordo. Eu só informo ao sindicato que eu fechei um acordo individual, que eu realizei um acordo individual. Mas não preciso esperar o ok dele, não preciso esperar nada. Assinei o acordo individual, já está valendo. Legal. Já posso praticar. E a questão dos benefícios, eles são pagos normalmente ou existe alguma coisa que pode... Então, dependendo do acordo, você pode até realizar alguma redução, tá? Por exemplo, o fato do profissional também estar em home, então, por exemplo, eu fechei alguns acordos recentemente, que era o quê? Redução de um percentual do salário, e durante o período dessa redução, como o profissional está home office, houve a suspensão do pagamento do vale-refeição e do transporte. Por quê? Porque, de fato, ele não está havendo a locomoção. Legal, justo. E
E o vale-refeição, porque também não há, você não se alimenta fora de casa, né? Porque o vale-refeição ele tem aquele intuito de alimentar no trabalho, né? Claro. Então, o sindicato, por exemplo, concordou com a suspensão durante esse período do transporte e do vale-refeição, mas isso documentado em acordo, entendeu? Aí pode. Alguns benefícios, Daniel, dificilmente você consegue tirar, por exemplo, uma assistência médica, entendeu? Sim, isso é Principalmente. verdade, porque agora que Então, está precisando, né, você não pode. tá. Então, depende muito do benefício que você tá falando, entendeu? Do que você está se referindo. Alguns você pode, sim, até suspender nesse momento. Que legal. A Pan perguntou se isso funciona também com empregada doméstica, né? E nesse caso específico da 936, ela não tratou do empregado doméstico, entendeu? Ela não fala. Tem algumas situações, tem algumas MPs que até falam do empregado doméstico. A 936, salvo engano, ela não fala. Deixa eu ver se ela fala aqui do empregado doméstico, mas eu acho que não, tá? Ela não fala aqui. E aí, quando não fala, não se enquadra. Que aí Ou não não. poderia ter essa aplicação. Tá. Entendeu? Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí sobre a 936? A gente tem Deixa eu só 10 falar. minutos. Tá, Vamos falar rápido para acelerar. O que fala a 936 também, que é importantíssimo? A suspensão do contrato de trabalho. Então, a empresa, o empregador, ela pode determinar a suspensão do contrato de trabalho, tá? Pelo período máximo de 60 dias, aí são só tá. 60. Nesse período de suspensão, os benefícios concedidos têm que ser obrigatoriamente mantidos, então você não pode suprimir nenhum benefício. E o empregado ele não pode de forma alguma trabalhar, não pode nem responder um WhatsApp para o chefe, entendeu? A suspensão, porque senão essa suspensão ela é nula. Então você não pode, entendeu? Na suspensão realmente o profissional não pode trabalhar nem parcial, nem um pouquinho, nem por meia hora, nada. Você suspende por até 60 dias e aí a regra qual que é? Se a empresa teve um faturamento bruto até 4,8 milhões no ano de 2019, o governo ele paga 100% do subsídio do seguro-desemprego para esse empregado que vai ter o seu contrato suspenso. Se a empresa faturou mais que 4,8 milhões, aí a empresa é obrigada a pagar uma ajuda compensatória no percentual de 30% do salário e o governo banca 70% do seguro-desemprego para esse empregado que teve o contrato suspenso. Tá. Esse seguro-desemprego, ele não perde o benefício caso 3 meses Não. depois ele seja desligado, ele vai receber novamente esse valor, é isso? Ele recebe na integralidade, ele não vai ser compensado em momento algum. Tá. Ó, Importante, posso falar? Mais Claro, uma claro, sem dúvida. importante, que é a 944, que é aquela onde as empresas elas podem pegar financiamento, ou seja, um empréstimo para pagar a folha de pagamento, a folha de salário de seus Isso é muito empregados. importante, isso é legal, Cris. Importante, é a 944, tá? Então, assim, as empresas que estiverem interessadas, elas podem procurar qualquer instituição financeira que esteja sobre a égide do Banco Central, certo? Então, pode ser, se não salvo engano, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e aí negociar o empréstimo. E assim, esse pagamento, ele vai se dar só na frente, você vai pagar daqui 36 meses, né? Tem uma carência de 6 meses, você pode pagar em 36 meses, vai ter uma carência de 6 meses para pagar e os juros são baixíssimos. Então, para as empresas que estão realmente com problema de fluxo de caixa, esse empréstimo vale muito a pena. Né? Isso você não pega direto com o governo, através de BNDES ou São Paulo, desenvolve, é direto com o banco mesmo, com o Porque bancão. é um convênio, né? Que está sendo feito. Foi um Tá, convênio que entendi. provavelmente é o BNDES que vai bancar tudo isso, mas você busca isso direto na instituição financeira. Entendeu? Legal. E a gente tem aqui também uma importante que é a 946, a MP 946. Como é que funciona aí, Cris, a 946? A 946, o que ela fala? Eu já até nem lembro mais de tanta. É do Fundo de Garantia, a 946. O que ela fala? Exatamente. Tanta medida provisória. Ela fala que todo o empregado ele pode sacar da sua conta vinculada do FGTS o valor até de um salário mínimo. Ele vai poder fazer esse saque do dia 15 de junho até 31 de dezembro de 2020. Uma vez só?
uma vez só. Quer dizer, se ele tiver mais de uma conta vinculada, ele pode até fazer mais vezes, mas vai ter que estar limitado a esse 1.045. O valor que ele pode sacar é 1.045. Por exemplo, ele pode ter duas contas vinculadas, de um emprego anterior e do atual. Então, ele até Entendi, pode sacar, mas entendi. de 1.045. Cara, isso é muito legal também para ajudar, né? Nesse período Fluxo aí de que às vezes caixa. a gente está desempregado. Exato, exato. Então, você tem uma conta parada lá, você vai poder fazer esse saque. A Tatiana perguntou aí se pode usar a 944 com a 936. A 944 é o saque do fundo de garantia. A Não, 936 é com. a Calma aí, que é 944 é da folha de pagamento. É exatamente, aquela que eu posso legal. pegar É, uma empresa. 944 é que você pega o valor para pagar os funcionários. A 9, deixa eu ver o que ela falou. A 936 é da É a da suspensão do redução. contrato. Como é que Isso, a funciona nesse redução caso, Cris? do contrato. Então, aí não vai poder. Por quê? Se o governo vai emprestar para você fazer, né, através da instituição financeira, o pagamento da folha, então provavelmente você não vai usar. Não tem, aí é que tá. Eu vou até falar, me comprometo de repente até mandar aí para o pessoal, não tem nenhum óbice direto, assim, não tem nenhuma proibição expressa, mas tal, eu entendo mais pelo sentido que não, porque se o governo vai subsidiar, né, através do BNDES, aí seriam dois que ele estaria utilizando, porque ele pagamento e aí pagaria também o benefício no caso da redução. Acredito que não possa ocorrer, ou um ou outro, entendeu? Porque o governo, através da 936, que é o percentual que ele pagaria para o empregado, equivalente à redução, e a 944, que ele está bancando a folha de pagamento das empresas, limitado a 2 salários mínimos por profissional. Eu acho que por via de regra, né, Cris? Eu acho que todas essas MPs elas servem para você ser ajudado e não para você, às vezes, ter algum tipo de vantagem, né? Então, eu acho que qualquer tipo de junção de MP que crie uma possibilidade pode ser que não seja válido, né? E ó, a Cris saiu de novo. Vamos lá, Cris, volta aqui. A gente só tem 3 minutinhos só para a gente finalizar aqui. E pessoal, ó, eu acho que o assunto está bem legal, tem muita coisa. Eu vou deixar aqui o Instagram da Cris para quem quiser fazer alguma pergunta, que é CPS02, é Casa Pato Sapo 02. Entra lá, a Cris é super gente boa, tenho certeza que ela vai ajudar aí quem precisar. E o SP Lockdown também. Ô, Cris, voltou. Ó, Cris, a gente tem 3 minutinhos. Eu coloquei o seu Instagram aí para as pessoas conhecerem um pouco. O Instagram da BWG, que é a empresa que a Cris é a diretora de compliance, que eu acho que pode ajudar bastante aí também, não só nessa parte de legislação, mas também na parte de folha de pagamento, tecnologia e tudo mais. É BWG Brasil. Entrem aí, adicionem a empresa aí, vê o que eles podem oferecer para você. E o SP Lockdown, @SP Lockdown, para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre os empreendedores que estão aí com soluções criativas, entra lá, a gente está fazendo lives praticamente diárias, com diversas áreas para a gente poder ajudar as pessoas. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, tem 2 minutos para responder rapidinho. Quando um funcionário é desligado e possui CNPJ, ele consegue receber seguro-desemprego, Cris? Isso é uma pergunta legal. Ele tem uma microempresa, por exemplo, e ele é E tem a registrado. carteira assinada, Eu acho que ele não vai receber o seguro-desemprego. Não sei te Bloqueia informar. lá, né? Eu também acho que bloqueia. Ele vai ser considerado como ele vai aparecer lá como empresário, né? Eu acho que não consegue, não. É Eu uma das tive um regras, problema salvo como engano. esse, eu tive um problema como esse na época que eu trabalhei para a Globo, eu tinha carteira assinada e eu tinha uma empresa e aí quando eu saí da Globo fui dar entrada de seguro-desemprego, eles negaram. Eu não sei como é que está É, hoje, né? Mas eu acho que mudou. O que é para liberar de crédito, eles não mudam, não. Eles não facilitam a vida. Cris, a gente tem um minutinho aí, queria deixar as últimas palavras para você aí, depois eu finalizo aí Vamos para a lá, pessoal. gente. Primeiro eu peço desculpas aí por esse monte de caída que deu, mas eu juro que eu não moro na roça. Eu queria dizer para vocês que é um momento difícil realmente, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, a gente
vai superar, isso vai acabar. Busquem empreendedores, empregadores, busquem ao máximo desligamentos profissionais, levar isso ao máximo possível. Existem várias medidas aí que podem apoiar realmente. E com certeza de que tudo vai passar, né? E eu ouvi de uma médica de tratamentos com ela que, assim, tá tudo bem não estar tudo bem nesse momento, né? Vou até para Sim. Kiss, vai cair agora